Irmão, você acredita em milagre? Eu acredito em milagre, sabe? Para mim, meu casamento, a minha história e tudo que eu vivi no tempo em que estava solteiro foram milagres e milagres de Deus. Eu me relacionei pela primeira vez aqui na corte, estava ouvindo o pastor Rafael falar um pouco da história dele, contando o testemunho dele. Não somos muito parecidos, crescemos na igreja. Eu nunca tinha beijado uma mulher na vida. Morria de medo. Minha mãe falava que se eu saísse dos caminhos de Deus, eu ia morrer. Ela olhava nos meus olhos e dizia assim: Felipe, Flávio, Bruna, se um dia vocês me envergonharem, acreditem, Deus vai matar vocês. A minha irmã, ela vivia aterrorizada. Teve um dia que os meninos combinaram, né, de fazer uma casinha para ela ficar com um rapaz da turma. E ela queria, né, ficar com um menininho, beijar, a primeira vez na vida dela, mas aquilo estava impregnado no nosso DNA e ela ficou com medo de incorporar uma pombagira. Aí o menino foi chegando perto dela, ela começou a chorar, a gritar e saiu correndo, falando que se ela beijasse ali, então ela ia ter algo ruim na vida dela. E nós crescemos assim, no amor, no temor, na lei do Senhor, mas na verdade eu também sempre fui muito tímido. Então para mim era muito complicado. Quando eu cheguei na videira e conheci a visão da corte através do pastor João Paulo, da Ana Paula, né, que na época não era pastor ainda, eu comecei a me encantar pela visão da corte. Eu entendi que ali seria uma alternativa para mim, para a minha vida, porque para mim era muito complicado, né? Como que eu vou começar a namorar? Como que eu vou começar a me relacionar com uma outra pessoa? Eu tenho 17 na época, eu tinha 19, 20 anos. Como que eu vou começar a namorar? Eu não ensinei a flertar, né? Quando você cresce na igreja, você não aprende a flertar. Sabe o que é flertar? Né? Eu não sabia. Eu era tão tapado que eu não sabia se as pessoas davam em cima de mim, se estavam interessadas. Então, quando você cresce na igreja, você fica meio sem parâmetros. Você vira um bobo, abobado, e aí você acha que um simples olhar, pegar na mão, se importar, não é sinal nenhum. Eu creio que tem um monte de tapado aqui na igreja, que as irmãs já deram trocentos mil sinais e eles não se tocaram ainda. Porque são tapados. Pastor, mas está tapado por quê? Talvez seja um capeta, um espírito maligno, ou também é só um estilo. Né? Às vezes você está tão preocupado, focado com o reino de Deus, esquece que a pessoa que vai passar o resto da sua vida com você é a segunda escolha mais importante que você vai fazer na sua vida. Então, você não observa isso. Às vezes, você é um adolescente, fala: pastor, nem estou preocupado com isso ainda. Não, deve mesmo. Né? Mas isso não significa que você não deva orar por isso, orar pela sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque algo que eu consigo compreender de Deus é que relacionamento é uma construção. Olha para quem está do seu lado e fala: relacionamento é uma construção. Qual que é o problema dos relacionamentos? O problema é que você procura o seu pastor, e o pastor Rafael estava falando sobre isso. Você procura o seu pastor para confessar os seus pecados, não procura? Na hora que você cai, na hora que você peca, você enche o saco dele e o WhatsApp dele com um monte de mensagem, falando que você está arrependido, fala o Salmo de Davi, rola no chão, se arrepende, grita. Aí o bicho pega na sua casa, o seu pai chama a sua atenção, briga com você, quer te expulsar de casa, aí você manda, aí vai o pastor reunir os irmãos da intercessão, vamos interceder por fulano, está passando por dificuldade, aí você não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada. Aí vai todo mundo orar por você, pela sua vida financeira. Aí na hora que você vai pensar em se relacionar, você acha que você é perito. Você acha que você não precisa de opinião de ninguém, que você se basta. Esse é o seu problema. Mas sabe qual que é o problema? Você é tão bocó, que se você soubesse mesmo e fosse perito de relacionamento, você não estava aqui, passando o dia inteiro ouvindo sobre relacionamento. Aliás, você não estaria com esse dedo vazio, teria certamente uma aliança. E você seria casado com um homem ou uma mulher de Deus que te satisfaria em tudo.
Pastor, mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque você não sabe e precisa aprender a se relacionar. Mas, mais do que aprender a se relacionar, você precisa ter uma mudança completa da sua vida, da sua mente, do seu coração, do seu espírito. Você precisa entender quem você é. Eu nunca mais vou pregar sobre corte para quem não merece ouvir sobre corte. Eu nunca mais vou falar sobre relacionamento com pessoas que não estão abertas para ouvir sobre relacionamentos. E sobre isso eu quero falar um pouco sobre a minha história um pouco aqui. Quando eu comecei nos retiros, eu vim para a Videira, eu comecei no retiro e observava que os irmãos aqui tinham uma prática muito estranha. Sabe o que eles faziam? Passava o dia inteiro correndo, brincando. Rolava no chão. E era aquele mover, aquela unção. Os irmãos iam tomar banho, né? Vamos almoçar, vamos tomar banho. Oh, glória a Deus. Tomava banho, vestia a mesma roupa. Imagina, né? Agora imagina você. Lá naquela chácara lá que a gente tem do Rio dos Peixes, não tinha nada daquilo que tem hoje. O povo caía no chão lá naquele pátio lá onde era o refeitório que você comia. Imagina isso. Calor de Cuiabá. Era sangue e fogo para tudo quanto é lado. Os irmãos rolando, cheio de areia. Ia lá, tomava banho e vestia a mesma roupa. E sabe o que eu percebia? Era tão podre, o cheiro era tão fedido, que dava vontade de falar para esse irmão, pula no rio lá, vai lá no rio. Mas faz alguma coisa, tira essa nhaca que está impregnada em você. Porque perfume não vai resolver. Você já passou perfume, passou desodorante, mas você continua fedendo. Você está com a mesma roupa. Quem conhece gente que faz isso? Você já falou para ele, irmão, você tem que tomar banho, tem que trocar de roupa, porque a roupa continua fedendo. Quem já convive com gente assim, não precisa olhar para o lado, não, e acusar o irmão. Deixa ele ficar sentado bem quieto aí do lado de você. Mas sabe, essa experiência pode acontecer com você também. E agora eu não quero falar de roupa, eu quero falar de vida. Porque pode ser que você seja um crente que foi no encontro, recebeu Jesus, rolou no chão, falou 3 línguas estranhas diferentes, pulou, correu, liberou 3.000 profecias, né? E aí você sai do encontro, se converte, fala que ama a Deus, mas continua com a cabeça do mundo. Continua querendo se relacionar como o mundo se relaciona. Continua vendo novela. Continua ouvindo música secular. Continua fazendo um monte de coisa que você fazia quando você estava no mundo. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Você não entendeu o que aconteceu com você. Você não entendeu a experiência que você teve. Você tomou um banho, colocou um perfume e vestiu a roupa suja de volta. Então, como que eu posso falar para você sobre relacionamento se você continua com uma mentalidade mundana? Não tem como. Não tem como falar sobre corte, um padrão celestial, um padrão do reino de Deus, se você continua vestido de porco. Sabe o que é porco? A gente nasce porco, irmão. A gente nasce cobra. Todo mundo, olha para a cobra que está do seu lado aí. Olha para o porco que está do seu lado aí. Nasceu porco. Nasceu cobra, você nasceu assim. E depois que você tem uma experiência com Deus, olha aqui para mim. Depois que você encontra com Jesus, o trabalho do Espírito Santo não é fazer você falar 3 línguas estranhas diferentes. O trabalho do Espírito Santo é fazer você deixar de ser porco para virar ovelha. O trabalho do Espírito Santo é fazer você deixar de ser cobra para virar discípulo. O problema seu é que você se apega à sua mentalidade mundana e acha que vai entrar no reino de Deus fazendo as mesmas coisas que você faz hoje. Então o Espírito Santo, irmão, está aqui nesta tarde e Ele está olhando para você. Mas não basta Ele olhar para você, você precisa se enxergar. Você não se enxerga? Tem gente que é inconveniente, não é? Tem gente que é inconveniente e não sabe que é.
Sabe aquele irmão que você não pode chegar com um perfume novo? Aí ele olha para você, nossa, perfume novo. A vontade que dá de você falar, é novo. Qual que é o problema? Você sou inconveniente. Não é? Aí você chega, faz uma coisa diferente, faz uma chapinha, enrola o cabelo. Aí a pessoa, nossa, irmã, tá preparando para ir para as bodas do Cordeiro? Não, irmão, eu vou para a sua boda, mas eu estou esperando, porque se você continuar sendo chato assim, você não vai entrar em boda nenhuma. Nem na sua mesmo você não vai entrar, porque você é chato pra caramba. Gente inconveniente, gente que não se enxerga. Existe um problema com gente que não se enxerga. E existe um problema com você, porque às vezes o seu pastor fica olhando para você e fala, meu Deus, esse ser humano não se enxerga. A menina acabou de entrar na igreja, ainda usa roupa de pombagira, e ele tá louco para casar com ela. Sabe, irmãos? Aí o rapaz é solteiro. Solteiro. Adora acordar tarde. 1h da tarde é noite para ele ainda. Você não tem R$1 nem para comprar bala na cantina na hora do culto para ficar sem bafo. Você não tem R$2 nem para pagar a passagem do ônibus para vir para a igreja. Quando você quer ir para o encontro, você fica pedindo cotinha dentro da sua rede. Me ajuda com R$1, me ajuda com R$2. Não é capaz nem de mover a poupança da cadeira e ir para a rua vender bala, vender chocolate. Aí você olha para mim e fala, eu quero casar, pastor. E pior que vai ter alguém que é tão tapado quanto você, que vai olhar para você, é a tampa da minha panela. Aí sabe o que nós vamos ter? Um casamento miserável. Um casamento miserável, de dois tapados tentando se bater para ver se dá alguma coisa. E isso constrói, irmãos, uma realidade tão ridícula e tão longe daquilo que Deus tem para nós. Então presta atenção. Não é trabalho de Deus fazer você casar. Porque isso para Deus não é trabalho nenhum. Você nasceu para se casar. Nasceu para isso. Para Deus não existe problema nenhum, Ele faz milagres. Acredite. Deus é especialista em milagres. Você fala, pastor, mas eu nem sou tão bonito assim. Não é. Mas, apesar de você, o Senhor opera, faz milagres, maravilhas. Ainda hoje Deus continua fazendo. Então, presta atenção. Fazer você se casar não é um problema para Deus. Um problema para Deus é tirar essa nhaca mundana que está impregnada no seu DNA e fazer você virar gente. Esse que é o trabalho de Deus. Mas como que o trabalho de Deus começa em nós? Primeiro, nos fazendo entender que houve uma mudança, houve uma experiência. Quem aqui teve uma experiência com Deus? Agora você está com medo de falar, né? Quem que teve uma experiência real com Deus? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que você teve essa experiência com Deus, você continuou sendo a mesma pessoa? Você continuou tendo o mesmo padrão de relacionamento? Você continua passando a mão nas mãos das irmãzinhas? Você continua passando o WhatsApp para elas, cantando elas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu continuo, pastor. Então você não teve experiência nenhuma com Deus. Depois de uma experiência com Deus, você entrou lá no seu quarto, abriu o seu guarda-roupa, olhou suas roupas de piriguete, você deixou tudo lá? Ou você já queimou elas? Porque no mundo, você pegava suas alcinhas, né? Colocava elas assim para mostrar seus seios, né? Oi! E achava lindo. Aí botava aquela cintossaia, né? Botava aquele sapatão mesmo, marca Giramundo, da Pombagira mesmo. E saía andando mostrando seu corpo para todo mundo. Aí agora você passou pelo banho de Jesus, continua usando? Algumas irmãs continuam usando.
Pastor, que escândalo! Escandaliza não, irmão, porque quem escandaliza faz pior. Então vai recebendo a sua parte aí, o que é para você, você guarda. O que não é, você fala, graças a Deus, Deus, Senhor me livrou, não deixa eu cair nisso de novo, não. Mas tem algumas pessoas que precisam ouvir. E isso fala de que nós precisamos retornar à nossa experiência. Tem um irmão que estava ali no banheiro, gritando ali. Acabei de entrar no banheiro, fazer um xixi ali antes de vir pregar. Aí o outro, você tem que falar comigo antes de entrar na corte. Aí ele, mas eu vou me relacionar com ela, não vou me relacionar com você. Tolo, você é um tolo. Pastor, eu posso te chamar de burro aqui? Não, né? Você é um burro. Você é um burro. Pastor, mas como que você fala isso para mim? Você é um tolo. Mas você é um tolo por quê? Porque você ainda vive num padrão mundano. Você não entende nada de autoridade, você não entende nada de lealdade, você não entende nada disso. Sabe por quê? Porque lealdade, honra, coração ensinável são características de pessoas que estão no reino. Você não chegou lá ainda. Você não chegou. Então, quando você chegar no reino, isso vai ser parte de você. Enquanto não faz parte de você, você está caminhando para lá. Então, Deus quer trabalhar isso em você. Amém? Mas voltando para a experiência muda tudo. Tem gente que está aqui hoje, eu tenho certeza absoluta, que está obrigado por causa do líder. O líder obrigou a vir. Eu sou obrigado a estar nesse lugar, porque meu líder não para de encher o meu saco. Eu entendo você. Ficar o dia inteiro aí sentado, ouvindo de relacionamento, ainda mais quando você é solteiro, é ruim às vezes, não é verdade? Aí você precisa ouvir, sabe por quê? Porque Deus precisa lavar você. Precisa lavar os seus conceitos naturais. Deus precisa lavar o seu padrão mundano. Deus precisa limpar você. E não tem outra maneira de Deus te limpar se não for pela água. Pela água do quê, pastor? Pela água da palavra. A palavra de Deus vem e te limpa. Mas existe um texto em Levítico que diz que aquilo que a água não consegue limpar, o fogo vem e limpa. Pastor, você está rogando praga na minha vida? Não, eu só estou declarando o texto. Se você crer e tiver coração ensinável, a água da palavra de Deus te limpa hoje. Mas se não, deixa que o fogo vem, quando o fogo vier, ele limpa também. E você precisa crer nisso. Então volte naquela sua primeira experiência. Depois de sair do mundo, o trabalho do Espírito em nós é tirar o mundo de nós. E Deus só pode tirar o mundo de nós nos mostrando um padrão muito mais excelente. E isso é que é a corte. A corte é a maneira de Deus de se relacionar. Não é um padrão imposto pela igreja videira. Não é porque o seu líder te obriga a fazer corte que você tem que fazer. Não é. Você tem que fazer corte porque você entendeu que depois que você se encontrou com Jesus, você não pode mais viver como você vivia antes. Você não pode mais falar como você falava antes. Você não pode mais agir, andar, pensar como você andava antes. E a maneira de Deus é sempre mais elevada do que a nossa. Fala para quem está do seu lado, a maneira de Deus vai ser sempre mais elevada do que a sua. Amém? Deixa eu dar um tempo para você. Coloca para mim o PowerPoint, por favor, amado. O Senhor me deu graça para escrever um livro que chama Corte na Prática, irmãos. Um dia eu quero, né, pastor João? E acredito um dia que eu vou trazê-lo para vocês. E eu queria aproveitar a oportunidade de também convidar o pastor João para escrever um capítulo. Junto com a pastora Ana Paula. Eu escrevi 12 capítulos desse livro já. Mas sinto que ainda faltamos concluir algumas coisas. Né? Eu queria muito aproveitar a oportunidade de estar aqui e convidar o pastor para escrever um capítulo junto com a pastora. E tenho certeza que vai ser poderoso na sua vida. Amém? Essa é a arte básica. Mas eu tive o privilégio de casar esses dois aqui, ó. Não casar eles, porque o pastor Silvio passou na minha frente. Mas estava junto, acompanhei eles enquanto eles estavam noivos, né? Eu ainda não podia fazer casamentos nessa época, mas eles eram do meu discipulado. O Bruno e a Tayana. Eles tiveram uma história muito conturbada. A Tayana era extremamente ciumenta.
Mas ciumenta daquelas que bebe e voa para cima, igual aranha. Teve um dia que eles beberam e brigaram numa formatura, que o Bruno deu um murro na cara dela. Deu um murro e foi tão forte que o olho dela inchou. Já assistiu Paixão de Cristo? Parecia aquilo assim, ó. Inchou o olho dela assim. E aí foi o dia que eles quase terminaram o relacionamento, foram para a igreja. Foi muito complicado para eles. Sabe, irmãos, esse casal, eles... Sabe quando você fala assim, não podia ser outro? Deus fez assim um número do outro. O Bruno, ele é insuportável. Muito mal-humorado, sem graça. Faz aquelas piadas sem graça, inconveniente. Mas sabe, quando ele faz as piadas sem graça, a Tayana... Primeiro que ela demora para entender. Quando ela entende, ela... que lindo, meu marido é lindo. Irmãos, eu nunca vi nada parecido, nunca vi. Eles se amam, sabe, mas eles namoraram por muitos anos antes de vir para a igreja. Quando eles foram no encontro, Deus falou com eles que eles deveriam reorganizar a vida deles. Deus falou para eles, vocês vieram para uma nova vida, não tem como vocês continuarem vivendo o que vocês viviam. E ele ficou chorando, porque como ele ia dizer para ela que não queria mais namorar, que queria fazer corte. Eles já tinham um relacionamento de 8 anos. 8 anos namorando, morando junto, passando o final de semana junto, tendo vida sexual ativa. Como depois de tanto tempo eles poderiam mudar completamente de rumo? Sabe, e Deus falou com ele, Bruno, você é meu. Você vive uma nova vida. Tenho algo novo para você. Eu quero que você faça a corte, entre na corte. E aí quando ele foi procurar a Tayana entrou em prantos. Começou a chorar compulsivamente. E ela chorava, e os dois começaram a chorar. E aí eles não entendiam por que estavam chorando. Aí ele perguntou, por que está chorando? Aí ela falou assim, porque Deus já tinha falado comigo. Mas eu estava com medo de falar para você e você me abandonar. Sabe, irmãos, esse casal ficou quase 3 anos na corte, entre corte e noivado. E hoje eles vivem um casamento abençoado. É poderoso a obra que Deus fez na vida deles. Está vendo esses dois aqui? É outro casal que é um milagre. O Jean é um ser mais insuportável do mundo. Sabe aquele tipo de pessoa que é metódica, extremamente rígido, horário, meta, vamos lá, mas tem que ser assim, é lei pura, parece um cavalo. Não, você vai ter que empurrar o Jean, né? E a Gi, eu não sei o que acontece com a Gi. A Gi é feliz, ela ama ele. Eu fiz o casamento deles. Foi um casamento muito bonito. E eles vivem um padrão diferenciado do padrão da família deles, né? Esses são o casal que eu fiz, o último casamento agora que eu fui viajar, é a Pamela e o Renan. O Renan sofreu um acidente. Ele estava vindo de Marília para Ourinhos e ele entrou de frente com o carro. A luz do carro estava apagada e ele não viu quando eles estavam cruzando a serra. Ele entrou praticamente dentro do carro. Esse braço que ele está pendurado é um braço que não funciona mais, né? Ele não tem mobilidade nas mãos. Ele tem mobilidade no braço. Ele consegue levantar o braço, mas as mãos dele não mexem mais. Ele perdeu uma perna, né? Amputou metade da perna dele. Então, ele anda de perna mecânica, né? E a Pamela era discipuladora da minha rede. A Pamela sempre foi muito intensa, muito apaixonada por Deus, mas teve uma história muito triste dentro da família. Ela sempre foi muito fechada, muito obscura na vida dela. Sabe, mas Deus fez um milagre na vida deles. Deus trabalhou de uma maneira como nós jamais poderíamos esperar. E eles tiveram um casamento tão bonito, tão bonito. Havia tanta presença de Deus. Por fim, esse casal aqui, a Maria Isabel e o Renan, são o casal mais fofo que eu já vi na vida.
eles são apaixonados, se amam, são abençoados, frutíferos, estão junto com um líder da igreja à frente de uma obra dentro da cidade deles. Eles são apaixonados. O Renan, quando ele começa a falar, o olho dele brilha. Eu choro de ver esse menino falar. Às vezes ele começa a falar e ele vai ministrando e entra a presença de Deus. Outro dia eu fui na casa dele tomar um café. Meu olho encheu de lágrimas, assim, porque ele falava com tanta convicção da vida de Deus, do casamento deles, de como Deus tinha provido todas as coisas. Irmãos, ele ia casar, ele estava desempregado há muitos anos. Ele não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada. 2 semanas antes do casamento, ele foi chamado para trabalhar na Drogasil. Ela também estava desempregada. Depois que eles se casaram, 2 semanas depois, ela voltou para o trabalho que ela tinha. Então, os dois estão prosperando muito financeiramente, estão prosperando na obra, estão avançando no trabalho. Pastor, mas por que você está falando sobre isso hoje? Porque você já ouviu sobre a corte o dia inteiro. Eu estou te mostrando pessoas que escolheram andar num padrão fora daquele que todos andam. E a consequência disso é poder experimentar algo que não é todo mundo que experimenta. Você entende isso? Fala para quem está do seu lado assim, ó, se você quiser experimentar o que nem todos experimentam, você não pode fazer o que todo mundo faz. Então, olha aqui para mim. Andar na corte é fazer o que nem todo mundo faz. Pastor, mas o que é isso de corte? Tá bom, já entendi, já sei. Eu quero fazer a corte agora, né? Mesmo que seja por livre e espontânea pressão. Isso já está sendo forjado dentro de mim. Eu quero deixar de ser porco, ser ovelha. Eu quero andar debaixo do favor de Deus. Eu quero andar debaixo do princípio do céu. Eu quero reinar, tá bom? O que eu faço agora? Respira fundo aí. Depois que você deixou de ser porco, agora a gente pode falar de corte. Então, você escolheu a corte. Agora, o que você precisa entender? O que é importante você observar? O tempo certo de entrar na corte. Por exemplo, você tem 17 anos e você está muito interessado por um rapaz que tem 18 anos. Aí você fala, pastor, eu estou muito doida para entrar na corte, pastor. Vamos só fazer uma avaliação rápida, porque os irmãos entendem que você vai entrar na corte porque você quer se casar, não é verdade? Então vamos lá, você tem 17 anos, ele tem 18. O que vocês têm? Nada. Onde que vocês trabalham? Lugar nenhum. Quem que paga seu cinema? Meu pai e minha mãe. Quem compra seu sorvete, seu danoninho? Meu pai e minha mãe. Quem que lava suas cuecas? Meu pai e minha mãe. Quem que paga a sua mensalidade da escola? Meu pai e minha mãe. O que você vai fazer na corte? Pastor, mas é profético, né? Profético, eu estou pensando assim, profeticamente. Não, irmãos, o tempo certo de entrar na corte é muito importante, você precisa observar. Então, o que nós orientamos? Você vai entrar na corte, então você tem que ter um desejo de se casar primeiro. Então você tem que estar se preparando para isso. É bom que você tenha um emprego. É bom que você não seja tão dependente financeiramente dos seus pais. É bom que você tenha uma cabeça mais amadurecida. Porque senão você vai chegar lá no dia do aniversário da corte. Pai, dá um dinheiro aí para eu comprar um presente para minha corte. Eu não sei se você acha isso normal, mas tem alguém que é pai aqui? Você imagina o seu filho fazendo isso, irmão amado? É ridículo. Alguém já falou isso para você? É ridículo. Você fala, pai, me dá um dinheiro para comprar um presente para minha corte. É o mesmo que seu pai segurar o bezerro para você mamar. Segura aí, pai, que eu vou mamar. Está errado. Então você precisa observar o tempo certo. O tempo certo de fazer todas as coisas. Então, pensa assim, ó, eu quero me casar entre 1 e 2 anos. Então, eu preciso entrar na corte. Preciso estar pronto para isso. Pastor, não quero casar nada, não. Quero nada disso. Então, o que você vai fazer na corte? Vai fazer namoro gospel.
Vai ficar namorando gospel aí, pegando na mãozinha, mudando status do Facebook, falando para as amiguinhas que não tá solteira, mandando foto pro crush. Vai ficar fazendo essas besteiras todas. E qual que é o seu problema? Por que que você acha que você precisa de um relacionamento? No fundo, é porque você é carente. Você é um poço de carência. Aí o que acontece? O irmão fala, a paz do Senhor, você já entendeu que era um pedido de casamento. Ele está tão afim de mim. Aí tá lá a foto do encontro, tem um monte de amigo dele no encontro, você posta a foto, ele vai lá e curte, você acha que ele está te curtindo. Ah, tá me curtindo, né? O que eu faço agora? Aí chama com a outra amiga que é mais carente e fala, amiga, ele tá olhando para mim, amiga, ele tá de olho em mim. Ele nem te defraudou ainda, você já se defraudou. Qual que é o problema meu, pastor? Carente, mas carência é fruto de marca na alma? É, mas também é fruto de falta do que fazer. Tá carente? Vai lavar louça, vai lavar roupa, vai limpar a casa, vai passar roupa, vai fazer o que você tem que fazer. Carente, aí fica lá assistindo PS Eu Te Amo. Aí pega uma vazia de pipoca, vai engordando o templo, vai engordando o templo, vai engordando o templo. Aí pega lá chocolate, vai engordando o templo, vai engordando o templo. Aí na hora que quer casar precisa de um milagre mesmo. A carência acabou com você. Você entende que a carência é um problema na vida das pessoas? Então, meu irmão, você não tem o que fazer, vai ler livro, vai estudar, vai trabalhar, vai carpir, ó, tem serviço aqui, às vezes seminarista fica aqui limpando sozinho. Você não tem o que fazer em casa, vem ajudar seminarista, tem coisa para você fazer. Agora não entra nessa pira não, quero me relacionar, porque eu não consigo ficar sozinho. Ô irmãos, fala sério, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Não, pastor, é que eu vim do mundo, né? E lá no mundo eu namorava muito, eu beijava muito, então eu tinha uma vida ativa. É, filho, mas Deus fez novas todas as coisas. Então não vem com essa desculpinha gospel pra cima de mim, não, porque Ele te fez nova criatura. E agora zerou. Zerou. Ai, pastor, mas eu tenho marcas na alma. Vem aqui no gabinete do seu pastor que ele vai curar sua alma com uma cinta. Oração e jejum. Ele vai orar com imposição de mãos na sua cara. E vai te abençoar. Por quê? Porque você merece. Você merece ouvir umas palavras duras de vez em quando. Então para desse assim, ó. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu preciso de alguém para me ser feliz. Você é amado de Deus. Você é tão amado que um dia Jesus morreu por você. Você é tão amado que Deus entregou o seu melhor para que você fosse livre e suprido em todas as áreas da sua vida. Aceite isso. Não fica miserando o amor dos outros, não. Entenda que você é amado de Deus. Observe o tempo. Então, pastor, tenho 16 anos, 17 anos. Vai estudar. Vai estudar, vai ser alguém na vida. Porque na hora que você estiver com 21, 22, você construiu algo na sua vida. Agora tem gente que está com 16 anos e só pensa em namorar. Parece aquela música, né? Ela só pensa em namorar. Parece essa música, fica com 16 anos pensando nisso. Aí deu 16, 17, 18, 19, 20, 21. E aí, amada, não fez nada da vida. E aí, amado, o que você fez daí? Qual é o seu curso que você tem? Aí vai lá numa entrevista de emprego. O que você sabe fazer? Nada. Qual que é a sua experiência que você tem? Nada. Onde você estudou? Em lugar nenhum. O que você fez de curso complementar? Nada. O que eu faço com você, então? O que você está fazendo aqui? Você entende, irmãos? Você fica deslocado por causa de não saber o tempo certo. Eclesiastes 3 diz que há o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Há o tempo certo para tudo. Cutuca quem está do seu lado, olha para ele assim com aquele ar de acusador santo, assim, olha para ele e fala assim, ó. Assim, amado, olha para ele assim. Fala para ele, espera o tempo certo.
Agora tem gente que está escolhendo esperar, mas está esperando a vida inteira. Está esperando a vida inteira por quê? Porque não tem um macho que tem coragem de chegar na menina que é solteira e falar para ela: e aí, quer fazer corte comigo? Não tem coragem. Aí as irmãzinhas têm que ficar se atirando. Estou aqui, ó. Irmãos, tanto um quanto o outro precisam ser observados. Às vezes você está esperando o anjo do céu descer e falar com você: ei, faz corte com aquela moça ali. Ele não vai aparecer porque não tem cupido no céu, amado. Não tem. Você precisa de coragem. Agora tem irmão também que gosta de ficar escolhendo, né? Vou escolher, não precisa escolher melhor. Aí bota a régua lá em cima, né? Só esquece de olhar no espelho. Esse que é o problema do irmão. Aí ele quer uma modelo, né? Mas ele não olha que ele é feio, careca, barbudo, fedido, sem graça. Aí ele acha que ele é o Brad Pitt das galáxias e não consegue se enxergar. Aí fica querendo algo muito, muito, muito melhor do que ele acha que ele é. Se você soubesse o quanto que casar é bom, né, Duda? Né, pastor Evaldo? Né, pastor Rafael? É bom ser casado, né? É bom poder chegar em casa, é bom poder beijar na boca e fazer outras coisas que vocês não podem fazer. Então, se você soubesse o quanto isso é bom, você não ficaria demorando tanto para fazer isso. Então, observe os dois extremos. É bom saber o tempo certo. A pessoa certa também é importante. Olha o que tem na igreja. Na igreja tem gente tímida e tem gente reservada. Tem gente que você fala oi, ela enfia a cabeça debaixo da terra. É tão tímido que não consegue responder. Irmã, irmão, se você está nesse nível, peça a graça de Deus, misericórdia e milagre. Mas tem gente que não é tímido, tem gente que é reservado. Tem gente que não precisa ficar mostrando o dente para todo mundo, né? Tem gente que gosta de mostrar o dente, fica reganhando para todo mundo, né? Também tem desses na igreja. Olha lá, tem uns tagarelas simpáticos. Tem uns tagarela aqui também, que às vezes no Videira News começa a gritar, na hora do culto começa a gritar. Eu estou ministrando e está gritando, não estou nem aí. Eu já casei, você fica falando aí, o problema é seu. Mas tem uns tagarela, fala. E tem aqueles que são simpáticos, que falam o necessário apenas. Sabe, os simpáticos são os mais visados. Tagarela é insuportável. É muito ruim você se relacionar com alguém que fala o tempo todo e às vezes não deixa nem você falar. Tem alguém aqui assim? Alguém conhece alguém aqui assim? Só sabe falar e não dá espaço para ninguém falar? Sabe qual que é o problema do tagarela? Ele beira ao fofoqueiro. Tagarela beira ao fofoqueiro. Então toma cuidado, não seja assim não. Tagarela não costuma casar não. Tem o bico doce. Já ouviu falar do bico doce? Sabe quem que é o bico doce? É aquele irmãozinho que a irmã mal chegou na igreja, a paz. Ele até muda o jeito de falar, né? Aí senta uma menininha bonitinha do lado, ele, a paz do Senhor, irmã. Você é nova por aqui? Porque na cabeça dele, o que ele pensa? Corte é um relacionamento que não é tão, sério assim. Então, eu posso sair dando flechada para todo mundo. Então, na onde a flecha atingir e pegar, é lá que eu vou. Tão mundano você, Deus nunca vai te abençoar. Você não mudou sua mente ainda, você ainda é mundano, carnal. Como você vai receber o melhor de Deus? Aí ele fica, cheio das simpatias. Sabe aquele irmão cheio das simpatias? Está sempre rodeado, as meninas sempre por perto. Tudo fica assim, interessada. Aí ele dá uma cantada nenhuma e fica segurando a outra, né? E aí, como que você está? Manda bom dia todo dia, né? E aí, na hora que vai dormir, fala boa noite, a paz do Senhor. Mas não quer nada com a menina. Só fica lá enrolando ela, enrolando ela. E quando aparece outra, ele fica enrolando. Pastor, mas isso daí tem na igreja? Imagina. Só lá em Ourinhos que tem, aqui não tem. Não tem, não acontece. Mas tem gente que é objetivo e as pessoas assustam com isso, né? Às vezes o rapaz ele é interessado e aí ele fala assim, olha, eu tenho te observado já há algum tempo e você é uma pessoa interessante, eu gostaria de te conhecer mais.
você não quer ser minha amiga, não podemos sair. E ele chega na cara e fala, e a menina? Começa a tremer. Aí cai no chão. Aí começa a destribuchar. Aí começa a ter visão, né? A menina começa a ter visão. Olha, eu tive uma visão agora do Espírito. E você vai ser o homem que vai me tirar desta minha realidade. Você vai me tirar e o Senhor te diz. E Ele te diz, você casarás. Serás o meu marido por 7 anos. 7 anos te esperei. Por 7 anos, 7 longos anos orei por você. Aí a menina começa a ter o piripaque da unção. Assusta. Assusta. Aí o cara olha para ela e fala assim, ó. Tô fora dessa. Se ela já é assim, nós nem começamos corte ainda, imagina a corte. E depois do casamento? Eis que te digo, lavarás louça todos os dias, limparás casas todos os dias. Irmã, para de ser estranha. Para com isso, você não vai casar desse jeito. Olha lá, aqui tem mais, os religiosos, né? Quem que é um religioso? Não tem desse aqui também, né? Chega lá todo abotoado. Ele está sempre acima de todo mundo. Olha aquele olhar por cima, assim, né? Sabedor da palavra. Ele sabe todas as leis mosaicas. Ele é cheio de sabedoria. Aquele homem, né? Aí na hora que sai da igreja, chega em casa, afunda na pornografia. E por consequência disso, é aquele cara todo malicioso. Aí não pode fazer nada perto dele, que ele fica pensando em coisa maliciosa. Sujo. Mas por fora ele é religioso. Aí o que o religioso faz? Pega o celular, bota o decote, tira o selfie. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí a irmã bota o peito para fora, né? E bota o versículo bíblico. Pode um negócio desse? Mas acontece, irmãos. Eu não sou maluco, eu já fui mais, mas eu não sou. Não sou maluco. Essas coisas acontecem. Pastor, mas tem o crente de verdade? Tem sim. Tem muitas irmãs que são posicionadas em Deus. Tem muitas irmãs e irmãos que sabem quem são em Deus. Não precisa ficar um vigia em torno dele para saber se ele vai fazer a coisa certa ou a coisa errada. Ele tem convicção da sua identidade. Ele nasceu de novo. Tem gente aqui assim? Graças a Deus. Vou perguntar para o seu líder depois. Tem as cachorretes e tem as mulheres de Deus. Tem, ó, bastante. Pastor, o que é cachorrete? É cachorra misturada com piriguete. São as cachorretes. E essas são aquelas atiradas, né? Aí chega um menino bonitinho, manda mensagem. Oi, a paz do Senhor, tudo bem, amado? Como que foi o culto hoje, né? Da próxima vez posso sentar do seu lado? Aquela raça esquisita de mistura, né? Usa roupa mundana, fala mundana. É uma coisa esquisita. Eu estou meio preso aqui para falar sobre isso, porque eu não sei até onde que eu posso pisar, mas, né? Tem as cachorretes, tem as mulheres que são mulheres de Deus, que têm caráter, né? Ela é de longe, se destaca das outras. Sabe, irmã, quando você é uma mulher de Deus, você se destaca no meio das outras. Se destaca. E normalmente mulheres de Deus casam mais rápido. Casam mais rápido. Então permaneça com o seu coração fiel a Deus. Tem gente que é pegajoso, né? Tem aqueles irmãos que são pegajosos. Aí você fala oi, a paz do Senhor, aí gruda, né? Igual Homem-Aranha, Spider-Man. Aí você está, né, tentando desenvolver uma amizade, mas é tão complicado porque ele fica com ciúmes. Aí se senta outro amigo perto, ele fica com ciúmes. Aí fica
perseguindo. Ah, você não olha mais para mim. Ah, você não chama mais eu para sair com você para ir no shopping. Ah, você não. Você já vê que a pessoa é esquisita antes de entrar na corte, quando ela é amiga ainda. Aí você entra numa fria dessa. Pastor, mas isso aí não é eu ficar julgando as pessoas. Não, você tem que julgar só quem você vai casar. Os outros não. Então observa. Tem gente que é normal, né? Oi, pai, tudo bem? E aí, cara, isso é legal. Tchau. Acabou. Tem ou não tem? Agora tem os observadores e tem gente que casa. Quem fica só olhando, sabe? Olha, fulano começou a fazer corte, que legal, né? Aí fica só observando na igreja. Na igreja tem um monte desse, né? Ah, você viu fulano entrou na corte. Noivou agora. Viu o Renzo? O Renzo vai casar, você viu? Viu a Paulinha vai casar. Você viu? E fica só olhando, aleluia mesmo, né? Glória a Deus. E fica só olhando, mas não casa. Gente, qual que é o fator importante para você se relacionar? Vê se a pessoa gosta de trabalhar. Olha se o cara gosta de trabalhar, se a moça gosta de trabalhar, se ela ajuda em casa, se ela lava a louça, se ela limpa a casa, se ela ajuda a mãe. Mulher, você tem que olhar para esse rapaz que você está interessado e ver se ele gosta de trabalhar. Porque senão vai dar 6 horas da manhã na segunda-feira e você vai ter que acordar ele para dar tchau. Porque é você que vai ter que sustentar a sua casa. Então abra o olho. Quer fazer corte? Já está no tempo, tem idade para isso. Observe se o cara é bom de trabalho. Vai no encontro. Fica olhando no encontro. Tem que bando de mala que o banheiro está sujo. Eles ficam olhando, disputando para ver quem não vai lavar. Quem não vai lavar. Aí o pastor pede, faz isso para mim, fulano. É mole. Mole. Vamos lá, gente. Vamos levar a vida para o encontro. Ele nunca tem ninguém para levar no encontro. É mole. Como que você vai fazer coisa com um trem desse? Como? Não frutifica, não gosta de trabalhar, não tem unção. O que você viu nesse cara? Você tem que falar assim, ó, Deus, unge os meus olhos, me faz ver como o Senhor vê. Aí Deus vai mostrar para você, você vai falar, tô fora. Tem que ver também, se trata bem os pais. Às vezes o rapaz bate na mãe, xinga a mãe, fala palavrão para a mãe. Sabe o que vai acontecer? Depois que ele casar com você, a mãe dele vai dar tantos saltos de alegria. Porque ela vai falar, agora ele vai parar de bater em mim e vai bater nela. Agora ele vai parar de me xingar e vai xingar ela. Agora ele vai parar de me maltratar e vai maltratar ela. Ah, não acontece? Acontece, irmãos. Nessa igreja, eu conheço uma irmã que apanhou na lua de mel. Mas por quê? Não observou. Não observou. Fala para quem está do seu lado. Observe. Abra os olhos. É cristão ou está na igreja só por sua causa? Isso aqui, olha, me dá um trem, assim, batedeira na hora que eu vejo. O irmão está vindo, frequentando a igreja videira só por causa da irmã. E ele vem, obrigado, mas vem. Não teve uma experiência com Deus, não teve uma experiência com Jesus, mas está vindo. E aí quando você fala para ele que você não vai fazer o que ele quer que você faça, ele tenta até te proibir de vir. Quantas meninas não vêm na igreja, às vezes, por causa do namorado? Ah, não. Ou você me escolhe. Eu escolhi a igreja ou o namorado. Né? O Jesus ou o nosso relacionamento. Quantos irmãos passam por isso? Acontece. Irmã, sai fora. Sai fora. Tempo de desligamento ativado. Vai desligar, não desliga não. Lidera ou quer liderar? Irmãos, na videira é assim. Não é que homem de Deus é só o homem que lidera. Existem homens de Deus que não lideram. Poucos, mas tem. O problema é o seguinte. Se esse rapaz, se essa moça não lidera nem dentro de casa, dentro da igreja, você acha que vai liderar dentro de casa? Você quer um homem para frente que vai resolver os seus problemas, que vai brigar por você? Ou você quer um molão que na hora que te tratarem mal na loja, vai ficar olhando para a sua cara e vai falar assim, é assim mesmo.
Já pensou? Você está lá doente, tem que ir para o hospital, tem uma fila, você está passando mal, e seu marido é um banana que leva você, a pessoa te maltrata no pronto atendimento, e você está tendo um piripá que ele fica olhando para sua cara. Ah, é bem assim mesmo. Como que você vai se sentir? Às vezes você é mais macho do que ele. Mas da onde que você vê isso? No dia a dia. No dia a dia. Os líderes são obrigados a ter uma postura de liderança. É bom você dar ouvidos para isso e olhar. Está interessado em você? Está interessado no seu corpo? Né? Já teve histórico de homossexualidade, drogas, violências, né? Isso aqui é muito importante. Lá em Ourinhos, nós tínhamos um irmão que teve histórico de homossexualidade e tinha muita dificuldade ainda de se reorganizar. Mas tinha uma irmã que era apaixonada nele. Apaixonada nele. Esse rapaz saiu da igreja, se envolveu com outros homens. Voltou para a igreja e ela se apaixonou por ele de novo. Aí ele saiu da igreja e se envolveu com outros homens. Aí ele voltou para a igreja e ela se apaixonou por ele. 3 anos, a mesma novela. Pastor, mas você não acredita que Deus pode restaurar o homem, a mulher da homossexualidade? Eu acredito. Acredito que precisa haver tempo, precisa haver discipulado. Mas assim, você se casar sem ter consciência disso é muito ruim. É muito ruim. Então, se o seu futuro marido ou corte já se envolveu com drogas, né? Já envolveu com violência, já assassinou alguém. Ele ficou tão nervoso que matou alguém. Você precisa observar. Você não conhece ninguém? Eu conheço. Um dia, um rapaz da minha célula me ligou. Eu estava na reunião de discipulado e ele falou, pastor não, falou, Felipe, me ajuda, eu acabei de matar o meu primo. Acabou de dar o tiro no primo dele. Eu fiquei assim no telefone. Hã? A gente começou a brigar, eu me descontrolei, peguei a arma e dei um tiro na cara dele. Quê? É trote? Não! E agora o que eu faço? Acontece, irmãos. Às vezes está mais próximo de você do que você imagina. Então você precisa observar. Meu tempo está acabando. Adoraria continuar falando sobre isso com você, mas eu quero que você entenda que depois de uma experiência com Deus, a experiência que você vai ter com a pessoa do sexo oposto é a experiência mais importante da sua vida. Não faça isso de qualquer maneira. Observe todas as coisas que eu falei para você aqui durante a ministração. Pense, você é uma nova criatura. Você já mudou de mundo, a sua mentalidade já mudou. Agora é tempo de viver o novo de Deus, para que você possa entrar na vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Quantos aqui querem experimentar a vontade de Deus?